Ok, talvez esse vídeo eu seja a voz de muitos leitores que querem dizer chega de Jiu-Jitsu. Sabe aquela imagem da Feiticeira Escarlate na Dinastia M? Quando ela diz no more mutants, né? Tipo, chega de mutantes. Então a gente pode também falar um chega de Jiu-Jitsu. Não me entenda mal. Eu acho muito legal esse momento que a gente está vivendo no mercado brasileiro, onde tem, galera, parece toda a biografia do Jodorowsky, do Jeff Lemire. Então isso é muito bom, sabe? A gente ter toda a obra de vários autores e a gente, sabe, poder justamente selecionar o que é mais legal. Mas o ponto é que pegando, né, especificamente os quadrinhos de terror, sabe, tem mais gente que sabe fazer esse gênero sem ser o próprio Junji Ito. Pô, agora que a gente tá tendo caras como Kazuo Mês sendo publicados por aqui, agora o próprio Shintaro Kago, né, a gente tem aí uma onda de publicações do cara, o Pipoca tá lançando, a Todavia. E deixa eu falar pra vocês como eu conheci esse cara. Eu acho que foi uma recomendação do Instagram. Cara, foi muito engraçado. Eu tava, sei lá, eu tava zapeando assim e de repente apareceu uma imagem, eu não sei se eu posso mostrar aqui, mas ok, né? Vocês sabem que o Shintaro Kago é um mangaka conhecido pelo seu estilo Erogoru Nonsense, ou seja, é erótico, é grotesco e ao mesmo tempo não faz exatamente sentido. E pra quem acompanha esse canal sabe que, ok, eu gosto desse tipo de coisa. Mas então, aí a Todavia anunciou o Dementia 21 em 2020, né, o quadrinho se chama Dementia 21, e eu achei legal pra caramba. Tem um vídeo aqui no canal, né, lógico, lá de 2020, tem um vídeo mais antigo. Eu achei bem bacana, eu olhei, ok, temos aqui um cara que é um gigante, que tem esse estilo bizarro, vamos ver que tipo de história ele consegue nos entregar. Aí o tempo foi passando. Pra você ter uma noção, eu encontrei o Shintaro Kago em Angoulême, sim, agora ali no final de janeiro, eu tava lá no evento e aí, vocês estão vendo imagens exclusivas diretamente da França. Aí eu fui tentar ler outras obras desse autor, e eu não li muitas, na verdade eu li uma capa cor-de-rosa da Darkseid, que eu não lembro o nome, eu realmente não me pegou. E agora eu li um muito bom, que se chama Dano Cerebral, tá saindo agora pela Comic Zone, são 200 páginas de Shintaro Kago, ele vem com sobrecapa, marcador de página. Nesse momento o quadrinho está em pré-venda com 30%, sai por 48 pila, chega rapidinho. Veja só, você é uma das primeiras pessoas a ler essa publicação. O caso é que a Comic Zone me convidou para falar sobre esse mangá aqui para vocês. E só para eu trazer um pouco mais de contexto, né? Essas histórias saíram originalmente entre 2016 e 2017 numa revista online chamada Comic Gun, e aí depois, né, ou Comic Gun, eu acho que depois elas foram compiladas, né, no Dano Cerebral. A tradução da edição da Comic Zone é da Drixada. E galera, eu vou falar pra vocês que eu gostei o suficiente pra vir aqui comentar em vídeo. O Dano Cerebral, ele tem uma pegada que me lembra um pouco... Vocês sabem que ultimamente eu tenho lido muito Dylan Dog, e me lembra muito essa ideia, eu vou propor causar terror, mas nem sempre as histórias vão ser exatamente aterrorizantes. Então, em vários momentos das tramas, ele vai trazer uma parada meio engraçada, às vezes ele vai ir para um caminho completamente esquisito. E assim, eu sei que o Shintaro Kago, ele é conhecido pelo nonsense, mas as histórias desse compilado, elas são... ok, tem viagem? Tem, mas ele consegue manter o pé no chão o suficiente para tu entender, sabe? Não é uma coisa do tipo, vou fazer um monte de loucuras surreais aqui e o leitor que se vire. Estão passando aqui na tela algumas imagens. Gente, é um mangá que ele transita por vários gêneros e, como eu falei, as histórias elas têm como objetivo te surpreender, sabe? Especificamente a última, cara, eu não conseguia parar de ler, porque, sabe, ela vai entrando num mistério maluco envolvendo um carro. Tá, vamos lá, deixa eu organizar bonitinho. São 4 histórias, então, nessa antologia. A primeira delas, cara, é muito legal. Fala sobre... Eu vou tentar ao máximo não estragar, mas tem um grupo de garotas idênticas que acordam num quarto. E aí tu fica, ok, o que está acontecendo? Será que é uma história sobre clonagem? E a virada final eu achei sensacional. É bizarra, é violenta, sabe? Se tu quer ver sangue, ok, você pode pegar o Dano Cerebral com tranquilidade que você vai ver muito sangue. Aí vai pra segunda das histórias. Gente, é basicamente é sobre um quarto amaldiçoado. E eu não posso falar porque tem uma das viradas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Dá pra falar, tem a ver com zumbi. Aí vocês vão entender lendo. A terceira é sobre o desaparecimento de pessoas. Aí do nada, numa cidade, as pessoas começam a sumir. E aí a razão de tudo também é muito criativa, sabe? Gente, todas as histórias dessa antologia me mantiveram interessado assim a ponto de não querer parar de ler até finalmente descobrir, sabe, o que tá acontecendo. Aí a quarta trama envolve acidentes de carro
onde a pessoa é encontrada morta, porém o carro, ele tá completamente intacto. E a gente vai tentar entender exatamente o que aconteceu. E, cara, a virada final, pra tu entender é um negócio que tu fica... Eita, what? Como é que alguém pensou num negócio desse? E é legal que essa edição, ela vem com comentários do autor. Então vocês vão ver que essa história do carro, pra mim é uma das... talvez a melhor da antologia, mas ela tem vários buracos. E o próprio Shintaro Kago, no final do quadrinho, ele comenta sobre o processo criativo. Ele fala um pouco sobre como ele se inspirou para criar as histórias, e ao mesmo tempo ele fala dos próprios erros. Ele diz, isso aqui, essa trama, podia ser melhor. Eu acho que faltou escrever tal parte, tal outra. Vocês sabem que é muito difícil de ver isso, sabe? O próprio autor chega no final do quadrinho e se autocritica. Ele fala, minha história tem buracos. Eu prefiro as outras da antologia. Galera, então é isso, tá em pré-venda o Dano Cerebral, tem o link aqui embaixo, como eu falei, 30%, chega antes de todo mundo. Por que eu acho que é interessante essa leitura? Assim, é um quadrinho que ele consegue ser inventivo, ele consegue surpreender o leitor, ao mesmo tempo ele consegue explorar outras vertentes do terror, mas voltando lá para o começo do vídeo, eu não acho que não é ruim que teve tanta publicação do Junji Ito, isso é bom, só que ao mesmo tempo é interessante que essa onda também, sabe, sirva para os leitores se interessarem por outros caras que também são muito bons. E, gente, o Japão sabe produzir terror como pouco. Vocês devem, todo mundo consome filmes japoneses de terror, é um melhor que o outro. É isso, gente. Tem link do Dano Cerebral aqui na descrição do vídeo. Essa foi uma opinião sincera sobre um lançamento de quadrinho, certo? Valeu, valeu.